Bom dia, gente. Então, vamos para mais uma aula então que vocês pediram, né? Que é fluxo de calor e lei de Fourier. Esses materiais já estão escritos e disponíveis para vocês, né? Já tem um tempo já. Então agora faltava só a videoaula. O que é o fluxo de calor? O fluxo, na verdade, de qualquer coisa é a quantidade daquela coisa, né, que passa através de uma determinada área, tá? Uma determinada área, né, num intervalo de tempo qualquer. Na realidade, a gente pode até falar que é a potência, né? Só que como a gente está lidando com a área, então vira a palavra fluxo. Por exemplo, o fluxo de calor, né, ou o fluxo de energia que passa através desse livro aqui, né, e dessa caderneta aqui é diferente, correto? Isso eu acho que o senso de comum, né, de vocês percebem isso. Então, o fluxo de calor é o quê? A quantidade de calor que passa através dessa caderneta e desse livro, certo? Se essa caderneta tivesse a mesma espessura que esse livro, ou seja, a mesma grossura aqui, né, que é a espessura do livro, tá? A quantidade de calor que passaria através desse livro aqui seria maior. Por quê? Porque ele tem uma área maior, então passa mais radiação aqui do que aqui, correto? Tá? Então é a quantidade de energia que está passando. Como a gente está falando de calor, né? É a energia das ondas eletromagnéticas aqui. Então, como tem mais espaço para essas ondas eletromagnéticas passarem na forma de calor, aqui numa área maior, portanto, aqui tem um fluxo de calor maior do que aqui, certo? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa vocês me perguntem, né? Então, depende da área daquele objeto, tá? Do material também que ele é feito, né? Isso a gente vai ver um pouquinho depois lá na lei de Fourier. Então, o fluxo de calor, ele é definido como uma letra grega que a gente chama de φ, tá? Esse aqui é um φ maiúsculo, que é igual à quantidade de calor, que podia ser energia aqui também, né? Então, o calor, ele é uma forma de energia, tem que ficar bem claro isso, tanto é que ele é medido em joules, dividido pelo tempo que gasta, tá? Para passar aquele fluxo de calor ali. A quantidade de energia, desculpa, que é o calor, tá? E isso me dá o fluxo de calor, certo? Que é o quanto que flui mesmo, vem de fluidez, tá? O fluxo de calor é o quanto que vai fluir de calor naquela determinada superfície. Então, aqui tá tudo aqui bonitinho, fluxo, calor e o tempo, certo? Bom, Fourier, tá? Ele foi um cientista, né? E ele experimentou, então foi uma questão experimental, que ele descobriu que essa quantidade de calor aqui, que vai passar através de determinado material, tá? Ele é proporcional, diretamente proporcional a que material é esse, né? Então, que tipo de material que a gente está falando, tá? Que a gente chama de um K, que ele é um coeficiente de condutibilidade térmica, na verdade, esse K aqui, certo? A área, né? Então a gente viu que quanto maior a área, maior o objeto, mais calor ele vai agregar para ele. A, que é a área, tá? Daquele objeto, né? A variação de temperatura, que eu vou chamar de delta θ, muita gente chama de delta T, T maiúsculo, só que eu prefiro chamar de uma outra letra, por quê? Porque logo em seguida aqui vai vir o tempo. E aí pode se confundir, né? Ai, 2T, o que é isso 2T, né? Então, um é um tempo e o outro é a temperatura, tá? Essa é a quantidade de calor, dividido pela espessura
daquele material que eu vou chamar de E, tá? Então, o K, ele é o coeficiente de condutibilidade térmica. Tá? O A é a área. O delta θ, né? A variação de temperatura, que vocês já sabem, que a gente já viu bastante isso. De temperatura. O delta T, o tempo, né? A variação do tempo. E o meu E é a espessura, tá? Daquele material, certo? Então, Fourier, ele descobriu essa equação aqui, tá? Então, que o calor ele é proporcional, diretamente proporcional, né? A esse coeficiente. Então, que material que a gente está falando, tá? E aqui, quanto maior esse coeficiente de condutibilidade térmica, mais condutor ele é, né? Então, aqui eles estão os condutores. Quanto maior esse coeficiente aqui, esse K, tá? Mais calor ele consegue conduzir. Então, quanto maior a gente chama de condutor. Quanto mais baixo esse coeficiente de condutibilidade térmica aqui, mais isolante ele é. Então, ele é um mau condutor. Os mau condutores a gente chama de isolante térmico. Ele é proporcional também à área, né? Diretamente proporcional à área, à variação de temperatura e o tempo. E inversamente proporcional à espessura. Então, quanto mais grosso, mais difícil vai ser para absorver esse calor todo, tá? Que vai ser passado por ele aqui, certo? Bom, então vamos tentar chegar numa outra equação. Partindo dessa equação de fluxo de calor aqui, tá? Como eu sei que o calor, né, lá da lei de Fourier, eu sei agora que é o K vezes a área, vezes a variação de temperatura, vezes a variação do tempo, dividido pela espessura, certo? Então, esse calor aqui é isso aqui. Portanto, eu vou jogar esse valor aqui. E aí eu vou achar uma outra equação para o fluxo de calor, que vai ser, como o calor é isso aqui tudo, vou jogar aqui K vezes A, vezes ΔT, vezes Δθ, dividido por E, né? Tudo isso ainda dividido pelo meu tempo aqui. Ficou uma fração dividindo uma outra fração. Aqui embaixo, lembrando que é 1, né? Então, o meu fluxo de calor vai ser... Como que eu divido fração? Mantenho a primeira fração. Então, eu vou copiar a primeira fração, bem bonitinho ali. E multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então, o inverso de ΔT sobre 1 é 1 sobre ΔT. Portanto, isso com isso vai dar 1, ele vai sair fora. E o fluxo de calor, ele vai ser igual a condutibilidade térmica vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do meu material, tá? É isso aí, beleza? Espero que tenha ficado bem claro aqui, né? Bom, isso tudo é com relação a que tipo de transmissão de calor? A condução térmica, tá? Então, a condução térmica, ó, ela não se dá através de molécula por molécula. Então, quanto mais moléculas eu tiver naquele meio, mais fácil vai ser para acontecer a condução, né? Porque se ela vai ter essa vibração dessa moléculazinha aqui, vai ser aqui, elas estão juntinhas aqui, é mais fácil da vibração dessa molécula passar para essa. E aí essa passa para essa. Então, os meios mais densos, que é onde tem uma concentração de moléculas maior, né? É onde acontece a condução melhor. Então, os meios menos densos, por exemplo, o ar, né, que as moléculas estão todas espalhadas aí, é ruim a condução de calor. Acontece, mas ela acontece com mais dificuldade, tá? Então, a densidade daquele meio também tem relação com a facilidade com que vai acontecer a condução de calor, né? A transmissão de calor através da condução, ok? Tchau, gente. Até depois.